que eu quero fazer aqui nesse vídeo é mostrar para vocês, usando o J.R.R. Tolkien do Senhor dos Anéis, explicar o porquê que a polêmica por trás da Odisseia do Nolan com a tradução moderna é mais importante do que você imagina. E pode falar muito até sobre você mesmo, na sua própria vida. Essa ideia moderna de querer atualizar as coisas antigas com uma nova linguagem, nova roupagem, pensando que tudo moderno deve ser atualizado para os padrões atuais, né? Por que isso é tão irrelevante, afinal de contas? Eu quero mostrar aqui agora isso. Lembrando que talvez você não tenha visto isso, o trailer da Odisseia mostrou no filme já esse palavreado moderno, por assim dizer. Quando a gente fala daddy, né, meu papaizinho, ou então quando fala lá do let's go, ao invés de avançar, que seja, né? Ou seja, assim, um linguajar moderno para uma história que é de mais de 2000 anos atrás. Por que isso é ruim e foi tão criticado assim? Bom, em primeiro lugar, isso não é secundário, isso eu quero mostrar aqui agora. Por quê? Além disso, do trailer mostrar essa linguagem moderna, o próprio Nolan, diretor do filme, já falou e já citou em entrevista mais de uma vez a tradução da Emily Wilson, que, para quem não sabe, é uma tradutora acadêmica, mas que se fala, até já falou abertamente que ela é feminista e que ela fez a tradução dela pensando em colocar as mulheres no centro da história, mudando, alterando a história como foi escrita originalmente, dizendo que ela escreveu isso porque ela era mulher que era sensível a questões de gênero, que surgiram, como bem sabemos, há poucos anos, no século XXI, não é? Ou seja, ela colocou a projeção dela, a visão de mundo dela, na obra do Homero, de 2000 anos atrás. E, além disso, o Nolan também colocou na história, isso está já divulgado, o Travis Scott, que é um rapper, para ser o bardo, ou seja, a pessoa que vai cantar e que vai, aparentemente se diz, narrar o filme por meio de suas canções. Segundo Nolan, isso é um paralelo de história oral. Assim como na Grécia as histórias eram oralmente faladas, também ele falou que o Travis Scott, como rapper, é algo também, uma transmissão oral, não é? Lá da Grécia Antiga para o rap de hoje em dia, o que é algo no mínimo questionável, por assim dizer, né? Agora, mais do que isso, o Nolan também falou em entrevista que eu vi, inclusive pessoalmente, que o esforço dele, portanto, era adaptar a Odisseia para a audiência moderna. E ele diz que a maior preocupação dele, ou que ele achou de caminho, até que ele fez no Batman, segundo ele, é pegar esse mito, essa história que seja, interpretar do seu modo e fazer dele mesmo e fazer com isso o melhor que você pode para levar para as grandes telas do cinema. Por que isso é problemático? Olha, a grande questão é que trazer para a audiência moderna alguma coisa, ou interpretar do seu próprio modo, dá o resultado que a gente viu no trailer, que é falar como, sei lá, meu irmão estivesse falando comigo. E aí, brother? E aí, tudo bom? Por que isso é problema? A Odisseia é a ideia de adaptação de um épico de mais de 2000 anos atrás. Era para ser em termos cinematográficos, como Ben-Hur foi, por exemplo, na época, que ganhou o Oscar, né? E também Lawrence da Arábia, do David Lean. Até o Matt Damon citou em entrevista o Lawrence da Arábia, o David Lean, como essa época que ele queria fazer e ainda não tinha conseguido fazer, como ele fez agora com o Nolan, ficou feliz em poder fazer de fato isso, né? Acontece que, quando eu estou usando a linguagem moderna, assim como atores bem conhecidos, sei lá, eu olho lá e vejo Tom Holland, eu olho e vejo Robert Pattinson, a Anne Hathaway, que seja, tudo isso vai criando, ele vai me tirando desse ponto épico. Ou seja, no caso da Odisseia do Nolan, vira a Odisseia do Nolan, não mais a Odisseia, por assim dizer. Então vira mais do que só a obra em si, vira uma marca, a marca Christopher Nolan. Até falei em outro vídeo aqui no canal que isso pode ser bom para o Nolan como diretor. Porque as pessoas vão no cinema porque tem o nome dele, por assim dizer. O IMAX, ele tem uma marca própria, né? Até quando você falou que o Nolan dirigiu o James Bond, por exemplo, tinha esse rumor ano passado, ou retrasado, que seja, de que alguns falavam, cara, eu não quero que isso aconteça. Porque se o Nolan fizesse, vai ser um filme não do James Bond, vai ser um filme do Nolan fazendo o James Bond. Uma marca própria dele. Isso pode ser bom, mas também pode tirar a história em sua essência e virar muito mais do Nolan do que a história por si só, entende? Ou seja, ele acaba fazendo só para se provar, né? Então o Nolan tem esse caminho também que ele tem como característica, que é pegar um gênero diferente e querer fazer o melhor possível, como Interestelar, ficção científica, ou Batman super-herói. Ele faz isso muito bem, ele vai pegando gêneros diferentes para poder elevar aquele gênero, né? Como ele coloca assim, de fato, ele faz isso bem, como eu disse. Mas a questão é, o espetáculo do cinematográfico, do cinema, do áudio, do IMAX, vai submeter à história, ou seja, a história vai ficar submetida ao espetáculo do Nolan, e não o contrário. Por isso pode se perder a essência daquela história. Daí que vem o Tolkien. Ele tem aqui nesse livrinho aqui brasileiro um ensaio que chama sobre conto de fadas, um ensaio acadêmico, na qual ele vai explicar, por assim dizer, que toda a história, ou também no caso dele focando em contos de fada, que há características específicas das histórias ficcionais, no caso dele de contos de fada, para elevar o ser humano. Tirar o ser humano da realidade material na qual nós vivemos, sei lá, aqui tem um mouse, tem um teclado, um bastão para gravar,
Tirar nós desse mundo material e elevar ao mundo ficcional. Por que isso é importante? Segundo Tolkien, história de fada, também toda história ficcional, a gente pode aplicar esse caso aqui, tem características importantes que vão nos ajudar a sair desse mundo e ir para o mundo ficcional. Isso é bom para a gente, segundo Tolkien. Então, por exemplo, ele fala da ideia de recuperação. O que é isso? Eu vou poder ir sair, isso está aqui no ensaio do Tolkien, tá? Eu vou poder sair do meu mundo material, onde eu posso ver coisas que são belas, como uma árvore, um cabrito, um cachorro. E quando eu vou por conta de fada e eu vejo um dragão, eu volto para o meu mundo, na minha imaginação, que seja o dragão, né? Eu volto para o meu mundo e posso voltar a ver o que é habitual com novos olhares. Eu recupero esse olhar contemplativo diante da realidade primária que Deus, no caso, criou, como fala o Tolkien nesse ensaio, para ver de novo a beleza desse mundo. Que, sabe, imagina que na nossa casa, no seu quarto, você vai ficando habituado àquilo e vai ficando, parece que algo desgastado, não é? Quando eu vou para esse mundo ficcional e volto, eu posso rever a realidade de modo muito mais belo. Ou também ele fala do escape. Ele fala da recuperação, do escape e do consolo, que também remete a esse ponto, portanto, recuperar esse novo olhar e escapar dessa realidade material, como eu citei aqui, e ir para um novo mundo, por assim dizer. Não é? Ou seja, ele compara como um prisioneiro que está em uma cela de prisão e pode pensar em algo que vai além daquele mundo, que é uma realidade difícil. Né? O mundo materialmente falando, a gente sabe que é difícil. Tem que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, boletos, né? Isso em si é difícil. Mas a ficção, a arte, me permite o quê? Transcender esse elemento, olhando para as coisas que são transcendentes, por assim dizer. Daí que vem então a recuperação, o escape e o consolo, que é essa ideia de poder ter um final feliz ao final de cada história. Assim também é com a Odisseia. No livro, no Homero, claro, como ele tá como o Homero escreveu, o Odisseu é o pai que retorna para casa, né? Como também escreveu Tolkien mesmo, que é o retorno do rei, não é? Ou seja, isso é um elemento tradicional do storytelling. Acontece quando quando o Nolan faz, então, portanto, essa tradução da Odisseia moderna, eu fico, ao invés de, então, de me elevar para esse mundo ficcional, eu vou, logo quando eu ouço Daddy, ou falo Let's Go, então uma linguagem moderna, vamos lá, bro, meu brother, que seja, isso me tira desse mundo ficcional. Eu volto para o mundo material. Ou seja, ao invés de me elevar, eu vou ficar rebaixado, por assim dizer. Eu olho para o ator e só vejo o Tom Holland. Eu vejo o Homem-Aranha, eu não vejo o filho do Odisseu. Eu só vejo o Robert Pattinson, que é o Batman, sei lá, tanto faz. Ou seja, eu perco o encantamento, eu perco o maravilhamento do encantamento pela ficção, que o Tolkien trazia de novo no ensaio também. Ou seja, do mesmo modo como eu também vou lá ver o Odisseia do Nolan, eu não vou ver mais o Odisseu. A era do Odisseia era a era de bronze, mas lá no filme tem a armadura de prata, que não tem nada a ver. Ou seja, historicamente é anacrônico, né? Até o rei que aparece na história vai ser parecendo o Batman, um capacete diferentão, né? Porque o Nolan quis fazer. Porque o Nolan, cara, tanto faz, é sombrio, é realista que seja. Ou seja, eu saio da ficção, do que quer só ter como essência, para ver alguma coisa que vai me trazer algo mundano, por assim dizer apenas. Né? Ou seja, eu perco o encantamento do mundo ficcional, fico preso nesse mundo, ao invés de escapar para a realidade transcendente das histórias da obra de arte. Por que isso é ruim? Olha, porque nós, como seres humanos, nós temos sede de transcendência. Toda a nossa vida a gente pode parar um pouquinho, pensar, cara, se eu tiver dinheiro, vai ser legal, mas depois eu vou cansar. Vai faltar alguma coisa. Claro, todo mundo, a maioria das pessoas são pobres, né? Não tem dinheiro, sei lá, como eu também. Eu, talvez você que seja. Nós somos pobres, a gente quer dinheiro, pagar a conta. Mas depois que eu tiver isso, vai faltar mais alguma coisa. Esse mundo material sempre anseia por algo a mais, por assim dizer. Ou seja, eu quero algo a mais nesse mundo, eu quero transcender. Ou como se fala, os cristãos, o ser humano é capaz de Deus, é capax Dei, né? O ser humano tem sede de transcendência, por assim dizer. Nada nesse mundo vai, de fato, me satisfazer de modo permanente. O prazer é temporário, o material é temporário. Eu tenho que, de fato, como falava Platão, transcender o mundo material e, de fato, porque é espiritual, não é? Isso vem da Grécia Antiga e também está, claro, com o cristianismo, por exemplo. Ou seja, para resumir o que eu estou querendo dizer aqui, como o próprio Tolkien falou já, a dificuldade de adaptar uma história assim é que eu vou perder a obra principal como essência, que tem uma citação do Tolkien, importante para fechar aqui o vídeo. A narrativa em si não pode ser totalmente diferente. O fracasso de filmes ruins, já falou o Tolkien, reside muitas vezes justamente no exagero e na intrusão de elementos desnecessários, decorrentes da incapacidade de perceber aonde reside
a essência da obra original. Pois muito bem, talvez isso que pode ocorrer agora com o Nolan, com a sua Odisseia, como eu também falei no vídeo do canal aqui, que vou mostrar o que de fato está em jogo na Odisseia do Nolan, portanto, né? Porque não é só um livro antigo que tanto faz, não. É a fundação da civilização ocidental, como conhecemos hoje, pela Odisseia, pela cultura grega, por assim dizer, que é a base, um dos pilares do Ocidente, e também com isso pode ter de fato essa essência que é uma essência talvez woke, que é transpor elementos modernos para uma obra clássica, tirando, como aqui falou o Nolan, esse elemento clássico. Então eu falei, fiz esse vídeo aqui, vou colocar aqui como card na tela. Espero que não seja assim, vamos esperar, tomara que seja de fato um filme bom, como o Nolan sempre faz. E também para quem quiser, eu já também falei em outro vídeo que isso é um indício que já apareceu lá em Oppenheimer, tá? Quando o Nolan vai pensar, deixar apenas de pensar em elementos transcendentes, como ele deixou uma abertura simbólica em Interestelar, para em Oppenheimer focar em elementos essencialmente materiais, como a ciência, a queda do Oppenheimer politicamente falando, não é? E não a corrupção da alma do indivíduo. Então eu vou deixar aqui card na tela também. E se tiver uma dúvida, discordar de mim, pelo que eu falei aqui no vídeo, do Tolkien ou não, do seu ensaio, do Conto de Fadas, coloca nos comentários. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, viu? Valeu!